Querido irmão, querida irmã, é um prazer outra vez estarmos juntos em mais um aprofundamento bíblico no qual nós nos propusemos fazer um estudo do livro do Apocalipse. Então você que nos acompanha pelo programa Em Sintonia com Deus, você que também nos acompanha pelo canal do YouTube, no qual disponibilizamos estas meditações, para que você também em casa possa, no seu devido tempo, fazer também este estudo. Eu vos convido a nos colocarmos em oração, pedindo a Deus que nos conduza, que haja em nossa vida para que possamos realizar bem o propósito ao qual fomos inspirados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor nosso Deus, infunde em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, maturidade e sinceridade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isto te pedimos por meio do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, querido irmão, querida irmã, no nosso último momento de formação, nós falávamos da história no qual João escrevia às 7 igrejas da Ásia a revelação dada por nosso Senhor Jesus Cristo. E nestas cartas enviadas, João fazia algumas recomendações e apresentava para estas comunidades todo um aparato para que elas pudessem ter esperança em Jesus, naquele que venceu a morte. Então nós ficamos de fazermos a leitura dos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse para conhecermos um pouquinho estas cartas. E a partir de hoje nós iremos começar a aprofundarmos a figura do Cordeiro. Quem é o Cordeiro de Deus que aparece 28 vezes no livro do Apocalipse? Quem é este ser que vai gerar a esperança e que é o dono da história? Então, queridos irmãos e irmãs, é preciso que, para que a gente comece a alicerçar bem este nosso conhecimento a respeito deste Cordeiro, do Cordeiro que está no livro do Apocalipse, nós iremos iniciar tomando no livro do Apocalipse, no capítulo 5, nos versículos do 1 ao 8, nós iremos começar lendo neste texto 5, versículos 1 ao 8, para que a gente possa já ter uma primeira ideia de quem é o Cordeiro de Deus. Eu já quero deixar claro para você, meu irmão, minha irmã, que nós iremos nos deter por algumas formações neste tema. Nós não iremos fazer uma formação aqui apressadamente. Faremos o possível para esmiuçar o máximo que pudermos esta temática do Cordeiro no livro do Apocalipse. Então, como disse no capítulo 5, versículos do 1 até o versículo 8, João escreve: Vi depois, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi então um anjo poderoso, proclamando em alta voz:
Quem é digno de abrir o livro, rompendo os seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra ou sob a terra, era capaz de abrir nem ler o livro. Eu chorava muito porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. Um dos anciãos, porém, consolou-me. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Com efeito, entre o trono com os 4 seres vivos e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao receber o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma cítara e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, queridos irmãos e irmãs, nestes 8 versículos do capítulo 5 do livro do Apocalipse, João já apresenta quem é este cordeiro. Este cordeiro, como que imolado, ele é, primeiro, o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, aquele que venceu. Meus queridos irmãos e irmãs, nós não precisamos nem ir muito longe para descobrir que na simbologia do cordeiro encontrada no Apocalipse, que João quis colocar como o cordeiro imolado, nós encontramos uma pessoa. E esta pessoa é Jesus, é o Verbo encarnado. E por que você me diz isso, Genildo? Que este cordeiro é Jesus. Olha, não sou eu que digo. Quem diz é o próprio livro do Apocalipse. Quem diz é o próprio João. E nós começamos justamente pelo capítulo 5 para podermos entender que todo o livro do Apocalipse ele está unido a toda a Sagrada Escritura. Vejam, o leão da tribo de Judá é a primeira revelação que acontece lá no livro do Gênesis. O povo de Israel saberá que no tempo propício o Salvador virá, e este Salvador, ele será o leão de Judá. Como também todo o povo de Deus sabia que lá no livro de Isaías, o Messias, o Salvador, ele é apontado como o rebento de Davi, como uma vida nova que vai vir da raiz de Jessé. Então, queridos irmãos, é juntando estas indicações que o próprio João dá e que o livro deixa bem claro para nós que eu digo: o cordeiro imolado, o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi é Jesus. E aí, para que a gente possa, já nesta primeira meditação nossa de aprofundamento acerca do cordeiro, nós possamos ir alicerçando os nossos conhecimentos, nós iremos pegar agora no livro do Apocalipse, no capítulo 1, nos versículos 5 e 6, e vermos o que é
que João fala? De quem é que João recebe a visão? Qual a mensagem do livro do Apocalipse? Então vejam, no capítulo 1, nos versículos 5 e 6, vamos ver já a partir do versículo 4, para a gente não se perder. No capítulo 1, versículo 4 ao 6, João escreve assim: João às 7 igrejas que estão na Ásia. A vós graça e paz da parte daquele que é, aquele que era e aquele que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que nos lavou de nossos pecados com seu sangue, e fez de nós uma realeza e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, não sou eu quem diz, é João, aquele que escreve o livro, quem diz: a revelação que eu recebi veio da parte daquele que é, daquele que era e daquele que vem, da parte dos 7 Espíritos e da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Vejam, o que é que João está querendo colocar já para as comunidades neste início de escritura? É que Jesus, sendo a testemunha fiel, ele é a palavra viva e eficaz de Deus. Jesus, a testemunha fiel, é o cumprimento da palavra de Deus, é o cumprimento da promessa de Deus, de que ele enviaria para nós aquele que nos resgataria, aquele que nos daria outra vez o direito de viver em Deus, assim como era no início. Meus queridos irmãos, este Jesus é o Senhor da vida e da morte. É aquele que primeiro ressuscitou. É o primogênito que ressuscitou. É em Jesus e depois de Jesus que todos nós receberemos a vida. Este Jesus, que é o príncipe dos reis da terra, ele é o dono da história. Lembram daquela história do livro, no capítulo 5 que nós acabamos de ler, do livro que era escrito por dentro e por fora, que o Cordeiro é capaz de receber o livro. Jesus é o Senhor da história. É Ele que dá sentido à história. É Ele que faz com que toda a nossa história possa ser mudada. E conhecendo um pouquinho mais a respeito deste Jesus, ainda no capítulo 1 do livro do Apocalipse, vejamos nos versículos do 12 ao 18, como João apresenta Jesus às comunidades. Voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como lã branca, como neve, e seus olhos pareciam uma chama de fogo. Os pés tinham um aspecto de bronze quando está incandescente no forno, e sua voz era como o estrondo de águas torrenciais. Na mão direita ele tinha 7 estrelas e de sua boca saía uma espada afiada.
Sua face era como o sol, quando brilha com todo o seu esplendor. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Meus queridos irmãos e irmãs, o Cordeiro como que imolado, que aparece no capítulo 5, ele é já pré-indicado nestes versículos do primeiro capítulo, ao qual nós acabamos de ouvir. E aí, queridos irmãos e irmãs, algumas leituras, algumas chaves de leituras para a gente devem nos ajudar a compreender. Filho do homem é um título messiânico que aparece pela primeira vez lá no capítulo 7 de Daniel, nos versículos 13 ao 14. O Filho do Homem é aquele lá que aparece em Daniel como juiz do fim dos tempos, aquele que há de vir julgar os vivos e os mortos, aquele que fará justiça aos que foram injustiçados. E aí, queridos irmãos e irmãs, João vai continuar dizendo: este Filho do Homem estava vestido com uma túnica longa. Queridos irmãos e irmãs, a túnica longa na Bíblia significa sacerdócio. Este Cordeiro, este Jesus, é o sacerdote, é o Cordeiro sacrificial, é aquele que aceita diante de Deus ser sacrificado para a restauração do mundo. Este Filho do Homem também está cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Queridos irmãos e irmãs, João já coloca para as comunidades que este Jesus, este Cordeiro imolado, ele, além de sacerdote, ele também é rei. João continua: os cabelos de sua cabeça eram brancos, como lã branca como a neve. Cabelos brancos é a eternidade. Este Jesus, este Cordeiro que é sacerdote, que é rei, ele também é eterno. Os pés tinham um aspecto do bronze quando está incandescente no forno. Significa para João e as comunidades estabilidade. Este Jesus, este Cordeiro, é aquele que fará com que tudo ganhe sentido, com que tudo se torne seguro. Sua voz era como o estrondo de águas torrenciais. Tinha 7 estrelas e de sua boca saía uma espada afiada como que dos gumes. Aqui João aponta para as comunidades. A sentença proferida por este juiz, por este sacerdote, por este rei, por este ser eterno, será de bem-aventurança para uns e será de condenação para outros. E João vai terminando dizendo que este Filho do Homem, que é o primeiro, que é o último, que é o vivente que esteve morto e que agora está vivo pelos séculos dos séculos, ele tem a chave da morte e a chave do Hades. João quer dizer: não temam, queridos companheiros,
Não temam, povo santo de Deus, não temam, porque este Filho do Homem, este Senhor, este sacerdote, ele que venceu a morte, ele será capaz de nos livrar da morte eterna. Então, querido amigo, querido irmão, querida irmã, eu vos convido, como tarefa de nossa meditação, lermos o capítulo 5 do livro do Apocalipse, para que no nosso próximo encontro, no nosso próximo aprofundamento, venhamos a falar diretamente sobre este Cordeiro que está diante do trono, que é o dono da história, que é capaz de romper os 7 selos do livro da vida. Que Deus seja a nossa luz, ninguém mais.